Meu irmão infernizou minha vida e depois engravidou minha esposa. Agora ele quer minha ajuda depois que nossos pais o deserdaram e me deixaram sua herança de $2 milhões. Meu irmão mais novo, David, sempre nutriu um ressentimento profundo por mim. Se você acha que isso surgiu de ciúme, está enganado. Ele era o filho preferido, não eu. Não havia razão para ele ter inveja. Para dar um contexto, nossa mãe sempre mimou David. Ele era o filho de ouro da nossa família. Ela cozinhava suas refeições, lavava sua roupa e até me pedia para ajudá-lo com o trabalho escolar. Esperavam que eu o ajudasse simplesmente porque éramos família, mas nunca recebi a mesma consideração. Aceitei isso, pois era bastante independente. Talvez tenha sido em parte minha culpa por sempre atender às suas necessidades sem esperar nada em troca. Ele nunca me ajudou quando precisei e só me procurava quando queria algo. Enquanto eu era uma criança quieta e introvertida que gostava de estudar e ficar sozinha, ele era barulhento e bruto, assim como nosso pai. Também costumo ser direto e honesto, nunca adoçando as coisas. Acredito que minha mãe pode ter desenvolvido uma percepção negativa de mim por causa da minha franqueza. Esse favoritismo fez de David o queridinho da família, e eu não me importei com isso enquanto crescíamos. No entanto, os problemas começaram quando ele começou a me intimidar e zombar por ser diferente dele. Ele zombava da minha altura e do fato de eu usar óculos. Ele entrava sorrateiramente no meu quarto, lia meu diário e então reclamava com minha mãe sobre o que eu havia escrito. Quando gritei com ele e reclamei com nossos pais sobre ele invadir minha privacidade, eles riam, dizendo que não era grande coisa. Ele fez coisas piores, como quase quebrar meus óculos e colocar coisas desagradáveis na minha comida. Ele até colocou pedrinhas no meu cereal uma vez, mas felizmente, eu as encontrei antes que pudessem danificar meus dentes. Quando contei para minha mãe, ela ignorou, dizendo que era assim que os irmãos se uniam. Sempre que brigávamos, David se concentrava nas minhas inseguranças para me insultar. Nós íamos para a mesma escola, então ele sabia que eu estava sendo intimidado por algumas crianças. Em vez de me apoiar, ele ficou do lado dos valentões, me xingando de nomes como perdedor feio ou macaco peludo, e os encorajando a me machucar fisicamente, dizendo que eu era apenas um grande fracasso. Outra vez, durante uma briga por algo trivial que nem consigo lembrar, ele me disse para me matar. Embora eu pudesse facilmente ignorar a maioria dos insultos, aquele realmente doeu porque eu estava lutando com minha saúde mental na época. Estou melhor agora, mas foi devastador ouvir que meu próprio irmão queria que eu morresse. Como o pai estava frequentemente no trabalho e a mãe não parecia se importar muito, ela até me repreendeu uma vez, alegando que era minha culpa por irritá-lo. As coisas pioraram progressivamente. Durante o ensino médio, houve um incidente chocante quando David tentou incendiar meu cabelo e, inacreditavelmente, nossa mãe o defendeu, alegando que ele estava apenas brincando. Sério, quem se comporta assim? Felizmente, meu pai acabou ficando do meu lado e apontou a gravidade da situação. Ele até ameaçou chamar a polícia para David. Este momento foi um verdadeiro despertar para meu irmão, pois ele nunca havia enfrentado nenhuma consequência por suas ações antes. Ele ficou genuinamente atordoado, e meu pai deixou claro que já era o suficiente e que David precisava começar a respeitar seu irmão mais velho. Mais tarde, meu pai entrou no meu quarto para conversar. Eu nunca esperei seu apoio porque ele sempre dizia a David o quão semelhantes eles eram, o que era verdade. Papai admitiu que esperou anos, esperando que David amadurecesse, mas ele estava lentamente percebendo que David estava se tornando um grande valentão. Ouvir isso do meu pai foi incrivelmente validatório, e eu quase desabei em lágrimas. Confessei tudo que David havia feito comigo ao longo dos anos e até mencionei o bullying na escola. Meu pai ficou chocado com o quanto eu havia suportado. No dia seguinte, ele falou com o diretor para garantir que os valentões fossem avisados sobre as severas consequências se continuassem. Mais tarde naquela noite, meu pai me matriculou em MMA na nossa academia local, dizendo que eu precisava me tornar um homem e enfrentar os valentões na minha vida. Admito que uma criança nerd como eu tentando aprender a lutar pode ter parecido risível, mas eu estava muito focado. Eu administrava bem meu tempo para equilibrar meus estudos e treinos diários, e as aulas de MMA mudaram completamente minha vida e físico. Um dia, David estava aprontando de novo. Ele roubou meu dinheiro de bolso, que recebíamos por ajudar nas tarefas domésticas. Eu estava economizando há um tempo. David entrou sorrateiramente no meu quarto e pegou. Eu o peguei quando ele estava prestes a sair de bicicleta com seus amigos. Exigi que ele devolvesse meu dinheiro, mas David zombou de mim, dizendo que tudo que eu podia fazer era correr para o papai pedir ajuda. Não sei o que aconteceu comigo, mas dei um soco na cara dele. Ele ficou atordoado,
caiu para trás, e eu recuperei meu dinheiro do bolso dele antes de derrubá-lo de novo. David começou a chorar alto, o que foi bastante cômico. No entanto, minha mãe correu para ajudá-lo e descobrir o que aconteceu. Quando ela soube que eu tinha lutado com ele, ela ficou surpresa e me repreendeu, dizendo que eu deveria ser um modelo melhor para David, que parecia gostar de me ver repreendido. Minha mãe também reclamou com meu pai sobre meu comportamento, dizendo que eu precisava ser controlado. Meu pai perguntou sombriamente para nós dois para explicarmos o que aconteceu. Eu contei a ele como David havia roubado o dinheiro pelo qual eu havia trabalhado duro e economizado, enquanto David tentava justificar dizendo que precisava do dinheiro para o encontro, e que, como irmão dele, eu deveria ajudá-lo. No entanto, meu pai disse a David que ele teve sorte de eu apenas ter dado um soco nele por roubar, porque qualquer outra pessoa teria chamado a polícia. Ele continuou dizendo a David que ele não tinha o direito de pegar as coisas dos outros sem o consentimento deles. David não gostou disso e fez um escândalo, provavelmente esperando que nossa mãe ficasse do lado dele, mas meu pai permaneceu firme. Quando David percebeu que não seria punido por ser atingido, ele gritou o quanto me odiava e correu de volta para o quarto dele, trancando-se lá dentro. Após esse incidente, David começou a se distanciar de mim. Ele finalmente entendeu que não podia mais me intimidar e que até mesmo o pai havia parado de apoiar suas travessuras. Pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos iguais. Embora ele não pudesse mais me machucar fisicamente, ele recorria a insultos verbais quando nossos pais não estavam por perto. Seu comportamento piorou com a idade, tornando-se mais raivoso e irritadiço a cada ano. Quando eu me aproximava dele com uma pergunta, ele me ignorava e ia embora, murmurando insultos como nerd ou perdedor baixinho. Se ele precisasse comunicar algo, ele o transmitia através de nossa mãe em vez de falar comigo diretamente. Quando eu a questionava sobre por que David não podia simplesmente falar comigo, ela me exortava a ser mais compreensivo. Eu não conseguia dizer se era apenas puberdade ou ódio genuíno. Com o tempo, lidar com seus comentários tornou-se insuportável, e eu ansiava por sair de casa e me afastar dele. Eu repetidamente pedi à minha mãe para mediar uma conversa para nós resolvermos nossos problemas, mas ela sempre se recusou, dizendo que não queria se envolver. Quando eu perguntava a opinião dela sobre por que David me tratava dessa forma, ela ignorava a pergunta. Eventualmente, eu fui para a universidade dos meus sonhos, tendo ganho uma bolsa de estudos como um dos melhores alunos. Meu pai deu uma festa para mim, e até minha mãe pareceu orgulhosa. No entanto, David permaneceu distante e reservado, mal reconhecendo minhas conquistas. O dia em que parti para a universidade foi uma mistura de entusiasmo pelo futuro e alívio por escapar do ambiente doméstico tóxico. Os primeiros meses na universidade foram libertadores. Fiz novos amigos, aproveitei minhas aulas e comecei a construir uma vida separada da atmosfera opressiva da minha infância. O medo constante dos ataques verbais de David desapareceu, dando-me uma nova sensação de paz. Durante meu segundo ano, conheci minha esposa, Karen, em uma festa de fraternidade através de um amigo, e nós nos conectamos imediatamente. Vindo de uma formação religiosa, ter filhos fora do casamento era mal visto. No entanto, quando descobrimos que ela estava grávida no nosso último ano, decidimos nos casar logo após a formatura. Nosso casamento foi uma cerimônia pequena, mas alegre. Nossos pais ficaram felizes por nós, e nós aproveitamos a celebração. Naquele momento, eu acreditava que Karen era o amor da minha vida. Eu sempre imaginei um relacionamento monogâmico, uma mulher para voltar para casa e compartilhar minha vida. Apesar de outras mulheres mostrarem interesse ao longo dos anos, eu nunca busquei nada porque estava genuinamente contente no meu casamento. Karen era a garota dos meus sonhos, e eu nunca quis machucá-la. No entanto, mais tarde descobri 2 incidentes de infidelidade no nosso casamento. Um foi um caso intermitente com um colega de trabalho casado dela que durou vários anos, e o outro foi um breve caso com um ex-namorado durante uma visita à família dela. Alguns podem pensar que eu era ingênuo, e olhando para trás, não posso discordar completamente. Cada vez que nos separávamos por um tempo, eu escolhia perdoar minha esposa. Eu não queria criar nosso filho em um lar desfeito e acreditava que poderíamos superar esses obstáculos. O caso com o colega de trabalho dela aconteceu quando éramos jovens, e eu atribuí isso a erros juvenis e mau julgamento. Por um período, as coisas pareceram melhorar. Embora eu nunca pudesse confiar totalmente nela novamente, fiz o meu melhor para deixar de lado minhas dúvidas, sabendo que se eu escolhesse perdoar, eu tinha que genuinamente trabalhar em direção a um novo começo. Já se passaram 4 anos desde a segunda traição dela, e eu me sentia confiante na minha decisão de dar a ela outra chance. Karen parecia ter mudado, e nós estávamos genuinamente felizes,
planejando o futuro da nossa família. No entanto, 3 meses atrás, meu mundo foi destruído mais uma vez quando ela revelou que estava tendo um caso de longa duração e sugeriu que nosso filho poderia não ser meu. As palavras dela me atingiram como uma tonelada de tijolos. Uma mistura de choque, traição e descrença me dominou. Eu lutei para compreender a enormidade da confissão dela. Em transe, consegui perguntar por que ela havia guardado um segredo tão significativo e como ela poderia ter feito algo tão devastador. A reação dela foi fria e indiferente, como se ela estivesse distante da dor que causou. As respostas vagas dela me deixaram com mais perguntas do que respostas. Foi um momento surreal e doloroso, confrontando a confiança destruída e a incerteza sobre minha própria família. Continuei pressionando Karen pela verdade porque sentia que merecia saber quem era o pai da criança que eu estava criando desde o nascimento. Finalmente, ela admitiu que era David. Meus olhos se arregalaram em choque quando perguntei a Karen o que ela queria dizer. Ela explicou que ela e David se tornaram amigos quando eu a apresentei à minha família, e ela ficou conosco do dia de ação de graças até o ano novo. David, geralmente frio comigo, era caloroso e educado com ela, o que me deixou feliz porque eu não queria que Karen se sentisse indesejada. Karen queria ser aceita na minha família, então ela passava um tempo significativo com minha mãe sempre que possível. Ela notou a divisão entre David e eu e me questionou sobre isso. Eu me abri sobre nosso relacionamento tenso e expliquei que poderíamos nunca repará-lo devido aos sentimentos não resolvidos dele. Karen entendeu, mas começou a incluir David em nossos passeios, esperando que isso nos ajudasse a criar laços. Sempre que planejávamos assistir um filme, ela convidava David, e nós assistíamos ao que ele escolhesse. Durante esse tempo, David e eu trocamos algumas palavras, o que foi uma melhora em comparação com seu tratamento silencioso usual. Lembro-me de Karen e David saindo e jogando videogame juntos, mas nunca pensei muito nisso. Karen me disse que um dia, David se abriu para ela sobre suas lutas e um término recente. Sentindo-se vulnerável, ele começou uma amizade com ela. Ela mencionou que ele flertava inofensivamente com ela quando eu não estava por perto e, eventualmente, as coisas saíram do controle dela. A visão da minha esposa e irmão dormindo juntos me fez sentir enjoado. Karen confessou que se sentiu culpada depois e o deixou, o que combinou com sua decisão abrupta de ir para casa em vez de passar o ano novo comigo. Embora eu tenha tentado convencê-la a ficar, ela estava irredutível em ir embora. Quando nos encontramos de volta na faculdade após as férias, ela estava com seu humor alegre usual, então eu não questionei nada. 2 semanas depois, descobrimos que ela estava grávida. Karen admitiu que não sabia se a criança era minha ou de David e, sem como provar, ela escolheu ficar comigo, sabendo que eu era o irmão mais confiável. Foi por isso que nos casamos. Meu mundo parecia estar desabando. O filho que eu amava pode nem ser meu. Perguntei a Karen se ela estava dormindo com David recentemente, e ela assentiu lentamente. Ela revelou que eles sempre permaneceram em contato porque a química deles era inegável. Eles escapuliam para hotéis, mentindo para mim sobre trabalhar horas extras. Ela admitiu que metade de suas viagens de negócios eram, na verdade, escapadas românticas com ele. Perguntei por que ela se casou comigo se queria meu irmão, e Karen disse que não queria ser a pessoa a terminar o casamento. Ela me via como um pai maravilhoso para nosso filho e decidiu ficar. Nas palavras dela, ela cometeu um erro e não soube quando parar. Eu disse a Karen que estava feliz por ela ter me contado a verdade, mas que eu ia arrumar minhas malas e ir embora. Ela começou a chorar, pedindo perdão, e esperava que eu gritasse com ela. Em vez disso, eu calmamente arrumei minhas roupas. Karen insistiu que se eu a amasse, eu deveria lutar por ela e que erros acontecem em todos os casamentos. Quando ela percebeu que eu não ia fazer nada, ela mudou de tática, dizendo que nosso filho seria afetado por um divórcio e que as crianças não deveriam ser criadas em lares desfeitos. Lembrei a ela que eu poderia nem ser o pai, o que a fez chorar mais e me acusar de ser cruel. Parecia que ela acreditava que nada poderia me fazer querer deixar o casamento. Talvez tenha sido em parte minha culpa por deixar as coisas passarem no passado. Embora eu a amasse, parecia mais que isso decorria de pensar que tínhamos um filho juntos e estávamos juntos desde a faculdade. Karen continuava insistindo que não era tarde demais para consertar as coisas, mas eu lutava para acreditar nela e não tinha mais paciência. A confiança era um problema importante, e as palavras dela pareciam vazias. Mesmo que eu a perdoasse, eu nunca poderia esquecer que ela dormiu com meu irmão. Sempre acreditei em perdoar erros porque todos somos falhos, mas isso estava além dos limites aceitáveis. Eu a deixei chorando na porta e fiz o check-in em um hotel. No dia seguinte, fui direto para meus pais e revelei tudo sobre o caso da minha esposa com David,
explicando como eles estavam dormindo secretamente juntos há anos. O choque em seus rostos era inegável. Fiel à sua natureza, minha mãe inicialmente tentou defender David, insistindo que seu filho nunca faria tal coisa com seu próprio irmão. Determinado a expor a verdade, pedi aos meus pais que permanecessem em silêncio e me deixassem ligar para David na frente deles. Eu os instruí a ficarem quietos para que eu pudesse pegar David de surpresa, fazendo-o acreditar que era uma conversa particular. Quando David atendeu o telefone, eu o confrontei sobre o caso. No começo, ele negou veementemente, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade. No entanto, quando eu disse a ele que Karen havia admitido tudo, ele começou a culpá-la, chamando-a de sem caráter. Ele alegou que não era culpa dele se as mulheres se sentiam atraídas por ele e que ele era o irmão mais bonito. Eu disse a ele firmemente que eu o exporia a todos. Quando David zombou de mim, dizendo que ninguém acreditaria em mim porque ele era o filho de ouro, eu zombei de sua arrogância e agradeci a ele por confirmar a verdade, sabendo que nossos pais tinham ouvido tudo. David ficou quieto e então gaguejou, tentando se explicar e salvar sua imagem. Minha mãe, ainda em choque, exigiu uma explicação de David. Ele gaguejou através de uma tentativa fraca de justificar suas ações, culpando todos os outros, exceto ele mesmo, e tentando desesperadamente transferir a culpa para Karen. Eu podia ver minha mãe, que antes era protetora de seu filho favorito, agora sentia uma mistura de decepção e raiva. Naquele momento carregado, senti uma estranha sensação de vingança. Por anos, eu havia suportado o tormento de David. Agora, a verdade estava exposta, e os papéis foram invertidos. Era David quem estava exposto, suas ações expostas para todos verem. Enquanto as palavras de David vacilavam, meu pai, geralmente reservado em suas expressões, não conseguiu conter sua decepção. David, meu pai começou, sua voz carregada de decepção. O que você fez não é apenas uma traição ao seu irmão, mas uma traição a esta família. Você dormiu com a esposa do seu irmão e continuou o caso mesmo depois que eles se casaram. Suas ações têm consequências severas e destruíram irreversivelmente a confiança que tínhamos em você. Eu criei vocês dois para valorizar a família, a lealdade e a decência. O que você mostrou hoje desafia tudo o que tentei te ensinar. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras afundar na consciência de David. Seu desrespeito pelos sentimentos do seu irmão e a falta de respeito pelo casamento dele são inaceitáveis. Você não apenas o machucou, mas também destruiu os laços que mantêm nossa família unida. Sua mãe e eu somos parcialmente culpados pelo que você se tornou, mas não toleraremos mais esse comportamento. A partir de hoje, você está cortado dos fundos da faculdade que eu criei para você. Você terá que descobrir como pagar suas taxas universitárias sozinho. Também pararei de financiar seu estilo de vida. Você acha que te torna mais homem dormir com mulheres casadas? Vamos ver como você se vira sem meu dinheiro. Ao longo disso, mantive uma postura composta. Embora eu inicialmente quisesse gritar com David, ver meu pai puni-lo foi a vingança final. Eu havia exposto sua verdadeira natureza, e estava claro que ele havia subestimado as consequências. Minha mãe, apesar dos protestos persistentes de David, continuou a justificá-lo, mas meu pai rapidamente encerrou a ligação, encerrando as tentativas de David de explicar suas ações. Depois, minha mãe se aproximou de mim e me abraçou. Já fazia muito tempo que não compartilhávamos um momento como esse, mas naquele abraço, havia um entendimento e apoio tácitos em meio à turbulência familiar. Ela se desculpou por não ter acreditado em mim o tempo todo. Meu eu de 14 anos nunca poderia ter imaginado este momento, sendo vingado e abraçado por minha mãe. Depois disso, meu pai me ajudou a encontrar um bom advogado para me divorciar de Karen. Ela e seu advogado tentaram jogar sujo, pedindo pensão alimentícia, já que eu ganhava mais do que ela, mas o caso dela pesou muito a meu favor. Também realizamos um teste de paternidade, e foi confirmado que David era de fato o pai da criança. A notícia foi incrivelmente dolorosa, ainda pior do que descobrir a infidelidade de Karen. Eu estava furioso que o filho que eu amava e criei não era meu. No entanto, decidi permanecer forte. Karen me implorou para continuar visitando meu filho, argumentando que ele não deveria ser punido pela situação, mas eu não suportava vê-lo. Ele me lembrava muito de David, e eu odiava isso. Depois que meu divórcio foi finalizado, senti uma sensação de liberdade me invadir quando me mudei para meu próprio apartamento de solteiro. Parecia surreal viver sozinho, já que eu havia me casado tão jovem e nunca realmente tive a chance de experimentar a independência. No entanto, minha natureza naturalmente independente me permitiu me adaptar rapidamente ao meu novo estilo de vida, e eu gostei muito. 2 semanas atrás,
Meu pai ligou para me dizer que estava considerando mudar seu testamento porque não queria deixar nada para David. Meu pai é incrivelmente teimoso, e uma vez que ele decidiu cortar David de sua vida, ele se manteve fiel a isso. David tentou entrar em contato com nossos pais e até apareceu à porta deles, implorando por perdão, mas eles se recusaram a deixá-lo entrar. Até minha mãe, que geralmente cedia aos acessos de raiva de David, parecia ter terminado com ele, embora deva ter sido mais difícil para ela. David nunca me enviou uma mensagem para se desculpar pelo que havia feito, mostrando que ele não se arrependia de suas ações, ele estava apenas chateado por ter sido cortado de nossos pais. Papai me disse que planejava deixar tudo para mim, garantindo que David não contestasse mais tarde. Ele deixaria David apenas $1. Meus olhos se arregalaram em choque, pois meu pai havia trabalhado duro a vida toda. Incluindo seus bens, fundo de aposentadoria e seguro de vida, o total chegou a quase $2 milhões. A única condição em seu testamento era que, se meu pai falecesse antes de minha mãe, ela continuaria morando na casa deles, mesmo que a propriedade fosse transferida para mim. Eu não me importei com isso, pois queria cuidar da minha mãe em seus últimos dias. De alguma forma, David descobriu sobre isso e, incapaz de entrar em contato com nossos pais, me ligou ontem, tentando fazer as pazes. Ele explicou como estava lutando com a faculdade e que, depois que Karen descobriu a paternidade da criança, ela o estava incomodando por pensão alimentícia. Ele disse que não tinha dinheiro e estava procurando empregos de meio período, mas não conseguiu encontrar nada. Ele me implorou para conversar com nossa família para começar de novo, pois ele realmente precisava da minha ajuda. Eu ri na cara dele e disse que tinha acabado com ele. Eu lembrei que ele deveria ter pensado nas consequências antes de dormir com minha esposa e engravidá-la. David argumentou que eu estava sendo injusto e que Karen também era culpada, com o que concordei. Eu lembrei que eu havia me divorciado dela, tornando-a sua responsabilidade agora. Ele não deveria estar me ligando para reclamar dela ou da criança, pois essas eram as consequências de suas próprias ações. David começou a levantar a voz, mas eu interrompi, lembrando de que ele não era mais o filho favorito da família, mas a ovelha negra que havia dormido com a esposa de seu próprio irmão. Naquele momento, David começou a chorar, me dizendo como todos, incluindo nossos avós e parentes, haviam se voltado contra ele. Embora isso fosse verdade, não era mais minha preocupação. Eu disse a ele que tínhamos terminado e que ele nunca mais deveria me ligar, pois eu não considerava mais meu irmão. Desde então, tenho repetido a conversa em minha mente. Apesar do meu ódio pelo meu irmão, eu nunca o tinha ouvido chorar, pelo menos não desde que éramos crianças. Não vou mentir. Doeu um pouco vê-lo tão desamparado. Então, acho que estou aqui para perguntar se devo falar com nossos pais sobre ele ou se eu seria um idiota se não o fizesse. Atualização 1. Oi pessoal, muitos de vocês têm perguntado por que não estou mais em contato com meu filho Henry, e alguns até me chamaram de cruel. Preciso explicar que não me sinto confortável em criar o filho de outro homem. Esta não é uma situação de enteado. Fui levado a acreditar que Henry era meu filho, apenas para descobrir mais tarde que ele é realmente filho do meu irmão David. Naturalmente, essa revelação doeu profundamente, e eu chorei por isso por dias. A principal razão pela qual não quero nenhum contato com Henry é que não quero mais Karen na minha vida. Se eu permanecer conectado ao filho dela, ela encontrará uma maneira de reentrar na minha vida, e eu preciso do meu espaço. Você pode pensar que sou cruel ou egoísta, mas não consigo vê-lo nunca mais, pelo menos não por muito tempo. Atualização 2. A maioria de vocês adivinhou corretamente que foi minha mãe quem informou David sobre meu pai mudar seu testamento, levando David a me ligar como último recurso para consertar as coisas. Eu a confrontei na frente do meu pai, e ela desabou, dizendo que eu havia punido David o suficiente e que ele havia aprendido sua lição. Meu pai disse firmemente à minha mãe que se ela acreditasse que o que David fez era perdoável, então ele não poderia mais ficar casado com ela porque ele nunca poderia perdoar tal traição. Essa ameaça silenciou minha mãe. Meu pai deixou claro que se ela alguma vez falasse com David novamente e nós descobríssemos, ela poderia arrumar suas malas e ir embora. Como mencionei, meu pai é muito teimoso. Esperançosamente, minha mãe aprenderá com seus erros. Atualização 3. Reddit. Já se passaram 5 meses desde minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou nos últimos meses. Meu pai e eu jogamos golfe todos os fins de semana, e ele me trata mais como um amigo do que como um filho. Embora minha mãe sinta falta de David, ela tem ficado longe dele. A última vez que ouvi falar de David foi do meu primo, que disse que David estava pedindo dinheiro a todos, e eventualmente, teve que abandonar a faculdade porque não podia pagar as taxas. Ele e Karen estão morando juntos, e ele tem um emprego de meio período como mecânico.
Aparentemente, eles estão criando Henry juntos, o que é uma coisa boa, eu acho. Nunca discuto David com meus pais, e eles também não o mencionam. Para todos que estão perguntando, estou indo muito bem. Fui promovido no meu trabalho há 2 meses, então meu salário melhorou significativamente. Não tenho saído com ninguém, pois sinto que ainda preciso de tempo e espaço para me curar. Tenho ido à terapia, então veremos como isso funciona. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e clique no sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor.